Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem, pela graça do Senhor Jesus. Hoje a palavra de Deus se encontra em Juízes 14, que tem por tema o casamento de Sansão. Não vou ler não, vou partir para a explicação na qual fala que Sansão estava indo para uma cidade chamada Tima. E outras bíblias têm a tradução de Timnate. Eu não sei se é assim, é a tradução, porque é em hebraico, né? Mas a Bíblia que nos relata que ele estava indo com a sua mãe e seu pai para essa cidade. E ao chegar nessa cidade, no caminho, apareceu um filhote de leão, querendo o quê? Devorar Sansão e seus pais. Só que ao se aproximar esse leão de Sansão, a Bíblia diz que ele fendeu esse leão. O que é fendeu? Abriu no meio, cortou o leão no meio, com as próprias mãos. Nem seu pai, nem sua mãe sabia como ele tinha feito aquilo, porque ele não tinha nada na sua mão. Não tinha nada. Por quê? A Bíblia também, se você for ler aqui no versículo, no capítulo 14, diz que ele só conseguiu fazer isso porque o Espírito Santo de Deus se apossou da sua vida. Ele não era um homem comum, ele tinha o Espírito Santo na sua vida. E ao redor daquele lugar tinha uma mulher, na qual, quando Sansão olhou para ela, ele agradou, ele achou ela bonita, linda aos olhos de Sansão. E aqui a Bíblia nos diz, né, tem uma reflexão na minha Bíblia que diz que a mãe e o pai de Sansão não queria que ele casasse com uma mulher filisteia. Mas quando a pessoa se apaixona por outra, a gente vai pelo coração, a gente vai pela emoção. A gente não procura pedir um discernimento, uma direção para Deus para saber se é aquela pessoa, né? Mas aqui ele se apaixonou pelaquela mulher. E a Bíblia fala que depois de alguns dias, ele foi lá, falou com a mulher, né? E foi-se embora. Depois de alguns dias, ele voltou pelo mesmo caminho que ele tinha matado aquele leão. Por quê? Porque ele ia pegar a mulher para ele ia casar com ela, porque o tema da palavra é o casamento de Sansão. Então ele ia pegar aquela mulher, então ele estava voltando pelo mesmo caminho para ver se encontrava aquela mulher. E a Bíblia nos mostra que aquele leão que ele tinha matado estava ali, a carcaça, os ossos, né? Já fedendo, em decomposição. E ele chegou perto daquele corpo, daquele cadáver, daquele filhote de leão, e a Bíblia fala que tinha uma enxame de abelha. Uma enxame de abelha dentro do leão. Aonde na vida nunca vi que uma abelha pode fazer o seu casulo, né? Dentro de um bicho morto. E a palavra de Deus diz que Sansão se aproximou, colocou a sua mão dentro do corpo do leão morto e viu um favo de mel. Quem gosta de mel, eu mesmo gosto de mel. E ele, por gostar do mel, ele colocou suas mãos e começou a comer. E a Bíblia fala, mais para frente, que ele começou a ir de volta para o caminho e encontrou seu pai e sua mãe e deu de comer. A Bíblia também nos mostra que Sansão deu para o seu pai e para sua mãe, e seus pais não perguntaram de onde vinha, qual era a origem daquele mel, porque se Sansão falasse para a mãe e para o pai que aquele mel vinha de um bicho morto, eles não iam comer. Quem em sã consciência ia comer um mel de um bicho morto? E Sansão tinha o Espírito Santo de Deus. O que acontece nos dias de hoje? A vida, né, ela nos oferece as coisas prazerosas, as coisas boas, que no momento parece ser doce. Mas aonde que é essa origem? Essa origem dessas coisas boas, dessas coisas prazerosas, vem de uma origem contaminada? Ou você apenas ignora só porque gostou do sabor? Qual é o mel na sua vida? E qual é a origem desse mel que está contaminado?
Essa é uma reflexão. Eu vi uma reportagem de uma psicanálise, né, uma psicanálise, na qual ela diz que o ser humano, quando ele começa a justificar muito aquilo que ele deseja, quando ele quer muito uma coisa. Quando ele quer muito uma coisa, ele começa a justificar para ter aquilo em suas mãos. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história muito legal. Eu creio que muitas pessoas não conhecem, mas que vocês venham, né, aproveitar essa história e não deixar, né, que as coisas do mundo, as coisas boas, que parecem ser boas aos nossos olhos, mas vêm de uma origem que não é boa, uma origem que é contaminada, né? Não deixe o inimigo entrar na sua vida e te contaminar com as coisas do mundo. Essas coisas são passageiras, a vida é passageira, mas quando a gente tem Cristo em nossas vidas, né? A vida eterna é com Cristo. Vai ser uma vida eterna, prazerosa e doce. Porque a palavra de Deus diz que a nossa vitória tem um sabor de mel. Amém? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima.